Oi, bom dia, tudo bem? Tem uma coisa nova que eu tô me interessando muito, que é tatuagem. E esse canal, tecnicamente, tem um pouco de tudo que eu gosto. Então eu achei mais do que válido criar uma série mostrando até onde vai esse meu interesse por tatuagem. E o vídeo tá todo dividido, então se tem alguma parte em específico que tu quer assistir, é só pular pra lá, tá bom? Bom, a minha motivação para começar a estudar sobre tatuagem não surgiu do nada. Por muito tempo eu desenhava. Desenhava no tradicional mesmo, no papel e caneta, lápis de cor e tudo mais. Só que isso era na minha época de criança, sabe? Conforme foram passando os anos, esse desejo de tu capitalizar a tua arte, de tu ter um Instagram profissional, ter um canal voltado para arte, mostrar o teu processo. Enfim, tudo isso foi trazendo muita dor de cabeça para mim e com o tempo, olhar para os desenhos já não me trazia mais a mesma alegria que eu tinha antes, porque eu tinha depositado uma carga de tanta cobrança em cima disso. Enfim, mas esse papo de artista, né? Eu acho que tu deve conhecer alguém que já falou sobre isso. Então, eu fiquei procurando formas diferentes de fazer arte, mas que fosse uma arte que me trouxesse vontade de estudar, vontade de desenvolver essa técnica e de aprender cada vez mais sobre isso, pôr em prática, coisa que eu não estava sentindo com o desenho tradicional. Então, eu já tinha tentado, né, ficar fazendo desenhos por aqui e por ali, mas não estava dando muito certo. Tentei desenho digital, né, fiz muitos, mas também não achava muito legal. História em quadrinho, nossa, passei um bom tempo estudando sobre história em quadrinhos. Até que foi legal, mas não foi muito pra frente, não. Aliás, tem uma história em quadrinho que eu fiz que tá no Instagram de desenho que eu tinha, que o arroba dele é Melisartes. Apesar de que foi o Instagram responsável por eu não querer mais desenhar, mas enfim, tá lá, é bem legalzinho. Testei giz de cera, colagem, tem até um vídeo sobre isso aqui. Fotografia, né? Acho que dá pra perceber que eu testei fotografia. Testei até massa de biscoito, acredita? Eu fiz uma raposa, a raposa do Pequeno Príncipe. E em uma conversa, eu fiquei falando sobre as tatuagens que eu queria fazer. E daí veio isso na minha cabeça, né? Eu falei, caraca, eu poderia considerar fazer tatuagem, porque toda pessoa que desenha já escutou isso em algum momento, né? Você podia virar tatuador e tal. Eu nunca liguei muito pra isso, nunca dei muita corda, mas hoje em dia eu tô dando muita corda e eu tô achando bem legal. Então, entraremos na segunda parte dos estudos. Eu iniciei fazendo aquilo que todo mundo faz, que é pesquisar muito sobre o assunto no YouTube, até achar um canal que ofereça um curso e você se programa e compra o curso daquela pessoa. Fiz isso, achei dois cursos. Não vou falar o nome dos canais porque eu acho meio paia isso, né? Mas o primeiro curso estava aproximadamente R$ 460, o segundo 490. Então era um valor muito alto. E ainda hoje é um valor muito alto para mim. E em um momento eu fiquei pensando, por que eu vou me prender à metodologia de uma pessoa, às técnicas de uma pessoa, ao conhecimento de uma única pessoa, sendo que no YouTube tem tanto vídeo sobre isso, apesar de não serem vídeos tão informativos, mas tem muito workshop de tatuagem, pessoa fazendo tatuagem e narrando o que ela tá fazendo. Falei, é verdade, vou começar só a assistir diversas tatuagens por aí. Foi na época que comecei a ver tatuagens em outras línguas, né? Apesar de que eu não entendia muito do que a pessoa tava falando, mas. E eu comecei também a treinar, né? Porque, enfim, né? Não adianta só você absorver conteúdo sem colocar nada na prática. Mas não que eu ficasse fazendo tatuagem de verdade, né? Eu não tenho os materiais ainda.
Então eu peguei uma caneta Bic, coloquei um peso em cima e coloquei papel higiênico em volta dela para deixar ela mais gordinha assim. Fita para segurar tudo e uma linha, só para deixar mais estético, né? Comecei a treinar, fazer desenhos com essa caneta e fazer muitas linhas retas também. Enfim, eu acho que eu passei uns 4, 5 dias fazendo isso, foi bem legal. E hoje em dia eu não faço mais por quê? Porque eu comprei um curso. Olha que hipócrita, mas preste atenção. Enquanto eu pesquisava sobre como fazer tatuagem em EVA, porque é muito mais barato EVA do que pele artificial, mas depois a gente entra nesse tópico. Eu achei o canal do THC Inc. E não é propaganda, porque, né, não sei se você já reparou, o número de inscritos que tem aqui é muito difícil alguém pagar pra fazer uma propaganda. E esse canal, ele é muito bom mesmo, sabe? O dono dele, que é o... ele fala muita coisa na parte grátis do YouTube, mas ele tem uma área de membros que com R$ 20 tu consegue os 2 cursos dele, tanto um curso de desenho quanto um curso de tatuagem. Então foi isso que eu fiz, eu assinei a área de membros de R$ 20 e comecei a fazer o curso dele. Já terminei o de tatuagem, falta só o de desenho. Por isso que eu não tava fazendo linhas retas no meu caderno e nem contornando o desenho do Pinterest. Então, vamos para terceira parte, já que estamos falando de valores, os materiais que eu comprei. Como eu tenho muito apego ao meu dinheiro, eu pesquiso muito antes o que eu vou comprar e se aquilo vale a pena ou não. Então, eu comecei a pesquisar sobre materiais de tatuagem e, a princípio, tudo é muito caro mesmo, mas, enfim, não vamos entrar muito nesse assunto. E qual que eu me adaptaria melhor? Então eu fiz as minhas escolhas, passei um bom tempinho pesquisando, acho que de 3 a 4 dias, e eu fiz 4 compras. Uma na AliExpress e 3 no Mercado Livre. Então, conforme elas forem chegando, eu vou gravando e te mostrando o que é tudo que eu comprei. Mas vamos falar de valores, né? O pacote da AliExpress tem 2 itens e foi R$ 231,82. Foi a compra mais cara que teve. O segundo pacote, a partir daqui é tudo do Mercado Livre, foi R$ 48,08. O terceiro, R$ 43,20. E o quarto, R$ 19,84. Esse de 19 foi um silicone asséptico que eu comprei para misturar com maisena e fazer as peles artificiais. Então ele já chegou, né? Tem uns 3 dias que ele já chegou, não gravei nada porque eu nem me toquei de fazer isso. Mas é horrível fazer pele artificial. E comprar é um valor assim, sem sentido, sabe? Você pagar R$ 60 para ter 4 pele artificial, isso não tem lógica. Mas eu tava tentando fazer, deu tudo errado, como dá pra perceber, né? Não foi uma coisa muito agradável, assim, de se tentar. Mas no segundo dia eu resolvi tentar de novo e eu consegui fazer umas peles melhores, apesar de que não tá muito bom. Tá melhor do que antes, mas ainda não tá bom. Só que o cheiro disso é insuportável. É uma mistura de cheiro de tinta muito forte, sabe? Com vinagre. Nossa, um vinagre muito forte também. Então você junta esses 2 cheiros e fica aí com eles, ó, na tua mão, mexendo numa massa. Pra vocês terem uma noção, tem mais ou menos 4 dias que eu fiz a primeira pele e ainda hoje ela fede muito. Então eu vou terminar essa parte do vídeo por aqui porque até agora só chegou o silicone, mas as outras coisas deverão chegar em breve e eu não vou seguir a ordem de primeiro, segundo e terceiro pacote.
Eu vou seguir a ordem que chegar aqui na minha casa, porque eu sou muito ansiosa pra ficar guardando essas coisas. O que aconteceu aqui? Simplesmente o cartucho não encaixa na máquina. Então eu tive que comprar outro cartucho. Esse eu comprei universal e da mesma marca que a máquina, ou seja, Poseidon. E a hipótese é que, comprando esse outro cartucho, tudo funcione perfeitamente, porque como eu testei, segurando a agulha, ela tá fazendo o movimento correto. Então, o problema não tá na máquina em si. Eu terei certeza se minha hipótese está certa ou não quando os cartuchos chegarem e fazer o teste. Mas é isso. O que não estava dando certo aqui é que o formato que tem na máquina, eu tava encaixando ele certinho. E tecnicamente era para ser assim. Só que conversando com um tatuador, aliás, é esse aqui o perfil dele, ele falou que talvez eu só tivesse que ter entre aspas, jeitinho de encaixar o cartucho. E foi isso que eu fiz. Então, ao invés de encaixar a agulha inteira para tentar rodar, eu encaixei só a parte inicial dela e já rodei, forçando a agulha a se prender ali. E depois eu coloquei mais força ainda para o cartucho seguir até o final da máquina. E aí começa a funcionar. Não sei se esse é o jeito certo. Não sei para que serve aquelas borrachinhas que vieram na caixa da máquina. Eu tentei usar aquilo ali, mas não sabia nem onde é que usava. Enfim, eu tô até com receio de tirar o cartucho, porque eu sei que não era pra estar dessa forma, não era pra funcionar assim, porém, funcionou, né? Então não quero mexer nisso. Como eu só tenho uma agulha, que é a 7RL, então não tem necessidade de eu ficar trocando. E é isso, vou ficar treinando.